Olá, nós vamos agora para o nosso quinto vídeo discutindo as literaturas relacionadas à tese. Essa é de David Carr e o texto dele ele inicia com um questionamento, né? Qual seria a significância da educação moral que a educação física teria? Ele fala que essa questão necessitaria de uma desambiguação, ok? Então, como a gente fala que o esporte, a educação física, etc., podem educar valores, no caso da nossa tese, questão de valores olímpicos, e na questão dos valores olímpicos, como a gente pega a própria Binder, que fala, ela cita Ronald para falar da orientação ao mundo da vida. Então não é simplesmente valores olímpicos, são aquelas partes da educação olímpica que podem ser utilizadas na vida cotidiana dos egressos dos programas sociais. Então, qual seria a significância educacional moral da educação física? David Carr faz essa questão, mas de um modo bem geral. Então nós começamos a ver aí que ele fala a questão da ética, do esporte e da educação física. Faz as diferenças, né? A questão da ética, que é um ramo da filosofia que trata de questões morais. A questão do esporte, que o Bailey fez algumas diferenciações. A gente sabe também que o esporte, enquanto um fenômeno, é uma coisa, e a educação física é um campo da educação que pode trazer o esporte como um de seus conteúdos, e a ética pode entrar numa questão atitudinal, né, na questão de valores e etc. Então tem uma correlação, não é uma relação direta, mas tem uma correlação com o que a gente está estudando, ok? Então fala que ele nesse início aí, ele fala que podem existir diferentes formas de interesse em uma possível conexão entre o esporte e a moralidade, e que essas questões sobre essa relação alegada, né, que ele diz que existe entre o esporte e a moralidade, pode ser levantada em uma variedade de modos. A gente já trouxe num texto anterior nosso do Donnelly que isso pode ser algo tanto individual, né, uma questão individual, como isso pode ser levantado. Um profissional pode levantar isso a partir do seu ponto de vista individual, como também pode ser contaminado a partir dos objetivos ou também do espectro político, né? O próprio Donnelly traz 4 visões ali de um espectro político que podem contaminar essa forma como a moralidade vai ser trazida quando for discutir a educação física. Se o ensino de esportes e jogos nas escolas pode ser tido como implicações sérias, né? Porque a gente também trouxe outra questão no texto anterior, foi do Bailey, falando dessa questão, que a gente percebe que a educação física pode trazer uma série de benefícios. Entretanto, a própria educação física sofre de preconceitos dentro da própria escola, ok? Então tem essa questão. Como que você vai sofrer um preconceito e uma disciplina que está trazendo ensinos ou questões que podem ser tidas como sérias, né? Então aí fica o questionamento. Ou se de algum modo implicações mais sérias do que de outras áreas do currículo podem ser tidas, né, para a educação moral ou o desenvolvimento dos alunos. Próximo slide. Ele traz aí 3 formas que o esporte pode ser visto, e que aí precisaria da desambiguação. Seria o cerne aí desse texto dele. 1, 2 e 3. O 1 seria: esporte, jogos e as outras atividades físicas exibem características, por exemplo, competição e agressão, que são moralmente negativas. Portanto, a educação física e o ensino de esportes e jogos podem ter apenas valor educacional moral negativo, ok? A competição e a agressão como algo negativo. O segundo, esportes, jogos e outras atividades físicas exibem características, por exemplo, cooperação e espírito de equipe, que são moralmente positivas. Portanto, a educação física e o ensino de esportes e jogos podem ter apenas valores educacionais moral positivos. Então, aí a cooperação e o espírito de equipe como uma educação moral positiva. E a terceira, ele traz dizendo aí: esportes, jogos e outras atividades físicas não podem claramente exibir características inerentes
de significância moral ou negativa. Portanto, essas atividades estariam afastadas, estariam à parte de uma problemática moral mais ampla. E a educação física seria, mesmo com todas as suas intenções e propósitos, neutra, de um ponto de vista educacional moral. Então, portanto, por não exibir claramente se é positivo ou negativo, ela estaria à parte e seria neutra. Bem, a questão neutra a gente já sabe que não pode ser tida. A questão de estar à parte também é bem complexa, porque a educação física faz parte de vários elementos culturais que fazem parte da sociedade, e a gente mostrou as teorias lá, tanto as teses como os níveis de análise de Donnelly, que demonstram que então a gente não pode tratar como algo que está à parte. Então esse último aí fica complicado, a partir da nossa literatura até o momento. Dizer que é somente positivo, cooperação e espírito de equipe também é complicado, porque a cooperação e espírito de equipe podem existir e são benéficos, e dizer que só existe isso é complicado. E falar também da competição e agressão como sendo moralmente negativas também é complicado. Tanto é complicado dizer que há apenas competição e agressão, como também é complicado dizer que a competição em si é algo agressivo e que uma determinada agressividade em algum momento é moralmente negativo, e se a competição em si é moralmente negativa, porque a competição pode trazer também seus benefícios. Então, essa discussão está bem clara, mas ela é bem mais complexa do que é posta aí. Próximo slide. Ele começa a falar dos construtos éticos que rivalizam no esporte. Ele fala de avaliações morais, os jogos de esporte, e que ambos estão abertos a questões para serem das qualidades objetivamente discerníveis e quais são as propriedades que atividades físicas têm. Então é justamente isso que a gente terminou de fazer. Demonstrar que mesmo a questão da competição, é difícil você falar que a competição é moralmente negativa. Ok? Próximo slide. Ele fala que existem alguns ideais sociais de cooperação e orgulho da cooperação que são identificados com a competição. Então isso pode ser complicado de você dizer que a competitividade seria problemática, porque a competitividade em si poderia estar ligada ao sucesso ou à excelência pessoal, ok? Segundo, ele fala de algumas características morais significantes, que podem ser tidas como os deveres e obrigações. Algumas regras de conduta que dividiriam e garantiriam a justiça ou fairness aí seria algo justo. Também é ligado à justiça. Nas competições para elas serem atividades cooperativas e justas, etc. Né? Okay? Algumas obrigações morais poderiam levar a competição a essa atividade. Ele está questionando a questão da competitividade. E terceiro, portanto, essas características podem ser vistas, podem ser pensadas mais em termos de qualidades do caráter ou virtudes do que necessariamente de uma busca do sucesso dessa atividade física. Ok? Por exemplo, ele diz aí que uma escalada de montanha, de pedras, né, pode requerir um alto grau de coragem. E correr uma maratona pode requerer uma considerável capacidade de resistência, né? Aí a gente pode levar a resistência física, como a questão da resiliência psicológica e etc. Correr uma maratona não é simplesmente correr uma maratona, né? Tem vários fatores psicológicos, de preparação e várias coisas que estão envolvidas nesse processo. Próximo slide. Ele fala que o principal valor moral da educação física, das atividades físicas, estaria localizado no seu potencial, ok? Desenvolvimento de caráter. Essa é a tese que a gente vai estar trazendo até agora. Isso ele traz aí, esse texto aí, falando justamente dos gregos antigos, né? De onde originaram os jogos da antiguidade. Eles falam de Platão, que também a gente trata de Platão um pouco na nossa tese. A Grécia Antiga é uma das inspirações para os jogos modernos, etc. Então, tem relação, ok? Próximo slide. Ele fala que os esportes e os jogos estariam à parte
né? Seria que algumas qualidades e atitudes que são adquiridas no esporte poderiam ser transferidas para outros contextos da vida real, né? É um dos questionamentos que ele começa a fazer. Então, ele começa a dizer da questão do que a gente não pode trazer, testar empiricamente essas características para poder trazer um caráter aí behaviorista ou de uma teoria atomística, né, da ação humana, que seria completamente cega, né, a complexidade da motivação humana. Então, a gente tratou na nossa tese, utilizou da análise estatística, né, que é um teste um pouco mais seco, mas a gente tentou dar algumas nuances com a narrativa escrita e tentou aperfeiçoar um pouco as narrativas escritas com um grupo focal. Então a gente vê que não dá para fazer para poder tratar desse assunto, não pode ser simplesmente uma teoria behaviorista ou uma teoria atomística. Ela precisa de um pouquinho mais de qualidades envolvidas no assunto para poder tratar de uma forma um pouquinho melhor. E a gente consegue perceber então que os jogos e os esportes não estão à parte das questões morais. Eles fazem parte, eles revelam algumas questões. Ok? Próximo slide. Ele fala da questão do Estado, do Estado aí no caso o Estado, o governo, né? O governo é temporário, mas seria o governo temporariamente se sentindo moralmente inclinado a vetar algumas escolhas livres dos indivíduos, não simplesmente para a sua própria saúde, mas também para a saúde moral da sociedade como um todo. Ok? Então aí ele traz uma questão que você não pode simplesmente liberar a sociedade para fazer o que bem quiser, uma barbárie completa. Então o Estado tem que regular algumas questões. Algumas das escolhas são para a saúde e algumas das escolhas morais. Então as questões morais são mais complexas ainda, por conta da diversidade de indivíduos que existe na sociedade. Então a gente demonstra que é uma questão muito mais complexa do que ela parece. E é interessante que o David Carr, ele traz em algumas partes desse texto, dizendo que a questão dele é realmente trazer confusão e discussão. E geralmente as questões mais complexas, com respostas mais difíceis, são geralmente aquelas que devem ser debatidas mais vezes, né? Ele não diz que porque algo é complexo e não consegue se chegar a uma resposta satisfatória, que isso deve ser abandonado. Não, muito pelo contrário. Questões complexas devem ser pensadas o tempo todo, ok? Justamente como essa da questão moral envolvendo o esporte. Não é uma resposta simples e justamente por não ser uma resposta simples, ela deve continuar sendo questionada. Então, por exemplo, ele fala aí que algumas características como tortura de animais ou como boxe, em algumas lutas, né, que podem ser sangrentas, né, esportes sangrentos, etc., que eles deveriam ser questionados, se deveriam continuar sendo dessa forma em uma sociedade dita civilizada. Próximo slide. E aí ele começa, no final, ele começa a falar como você continua ou como você contesta determinadas partes, né? É justamente isso que a gente está falando, dessa questão das questões dúbias, perniciosas, que estão participando da sociedade, e se isso deveria ser proibido ou tolerado numa sociedade, né? Por exemplo, antigamente existiam competições de gladiadores, né? Será que essas características dos gladiadores do passado, do Império Romano, deveriam continuar numa sociedade como a atual? Como elas serviriam para ensinar alguma coisa para as crianças, para as pessoas jovens, né, no contexto da escolarização formal? Então a gente tem que questionar tudo isso. Por isso a complexidade. Próximo slide. Ele começa a falar que essa justificativa educacional das atividades físicas através do conhecimento que pode ser de teorias educacionais legitimadas ou liberais, né? Então a conexão entre os jogos e a moralidade parece ser mais tentada
por conta das teorias liberais ou da educação moral, do que inclinada a questões de regras de moralidade, ok? Do que algumas regras mais similares à do próprio jogo, ok? Porque existem as regras do jogo e existem regras morais, que as regras morais geralmente são não escritas, né? E durante as regras que já são escritas, as regras que são combinadas do jogo em si, e durante a participação no jogo, algumas pessoas questionam, né? Pera aí, calma aí, isso daí não vale. Mas aonde está escrito que não vale, né? Já é uma questão moral. Por isso que ele pergunta se essas questões morais estariam à parte, né? Das questões dos jogos. Ele continua nessa tese aí de sempre perguntar se está à parte, justamente para fazer uma provocação de você trazer isso daí e dizer que não está à parte. Tem alguma forma. Mas que forma é essa? Bem, na nossa tese, a gente tenta trazer um pouco mais da relação dessas questões humanas, esportivas, sociais e etc. Ok? Então aí o próximo e último slide, só para finalizar essa discussão, como eu disse, e como o próprio David Carr disse e trouxe, a intenção dele com esse texto não é explicar, é justamente confundir. Então esse texto é interessante justamente por isso, para ele não dar respostas fechadas. Então o slide final é só uma questão da corrida. Uma atleta correu, a outra parou para ajudar ela a levantar. Ajudou para levantar para quê? Por quê? Por que deveria ajudar a levantar? Perdeu a corrida, não? E aí? Qual a importância dessa prova? Seria ela terminar primeiro. Então, para que ela vai ajudar a colega? E, não, calma aí, do ponto de vista moral. Pô, eu vi um outro ser humano como eu, uma outra colega, uma outra atleta, uma outra pessoa, me identifiquei com essa pessoa, vi ela se lesionando, ela caindo, ajudei ela a levantar e quis mostrar que é legal que a gente continue correndo juntas, que ela esteja bem, tenha certeza que a atleta não está machucada, não está lesionada, porque eu também não queria estar lesionado. Então aí vai do ponto de vista de cada um. Dizer que está à parte, a gente pode chegar a alguma conclusão que não está à parte, mas dar uma resposta final de qual o valor moral da educação física ou do esporte, a gente não consegue chegar. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.